presentes, boa noite aos banco examinadores que está. Primeiramente agradeço a vocês por todo o empenho e auxílio durante esses 5 anos, pois sem vocês nada disso seria possível. Bom, como já dito, meu nome é Moira e hoje eu venho apresentar o meu TCC, que é sobre ações possessórias. Antes de falar sobre as ações possessórias em si, eu vou apresentar a dinâmica do meu trabalho. O meu trabalho foi dividido em 3 tópicos. O primeiro fala sobre posse, o segundo fala sobre ações possessórias e tudo que isso permeia, e o último é a problemática do trabalho, que é a razão ensejadora da criação das ações possessórias. Iniciando como posse, nós temos posse como um instituto que foi amplamente discutido na história do direito, em relação ao seu conceito, à sua natureza jurídica. Em relação ao seu conceito, nós temos 2 teorias muito importantes, que são as teorias dos grandes doutrinadores, von Jhering e von Savigny. Para Savigny, a posse é caracterizada quando existe corpus e animus domini. Corpus ter a coisa consigo e animus domini agir como se dono fosse. Entretanto, o nosso Código Civil agasalhou a teoria do von Jhering, que ele diz que apenas o corpus é necessário para que seja caracterizada a posse. Quanto à sua natureza jurídica, também houve ampla discussão e atualmente a maioria da doutrina entende que na verdade é um direito especial, é um direito sui generis. Inclusive Miguel Reale coloca na sua obra essa explicação sobre essa questão. Quanto ao conceito de posse, finalmente nós temos que, de acordo com o ilustre doutrinador Flávio Tartucci, que posse nada mais é do que o domínio fático que uma pessoa tem sobre alguma coisa. E, em razão das ações possessórias, acho interessante nós pontuarmos algumas questões, que são os vícios subjetivos, objetivos e os desdobramentos da posse. Vícios subjetivos, nós temos a posse de má-fé e a posse de boa-fé. A posse de boa-fé ela pode ser real ou ela pode ser presumida, quando há justo título. A posse, quando ela não vai ser de boa-fé, ela vai ser, obviamente, de má-fé. Agora, quanto aos vícios objetivos, nós temos a posse justa e injusta. A posse justa, ela pode ser precária, ela pode ser violenta ou clandestina. Se ela não se enquadra em um desses 3, ela vai ser uma posse justa. Quanto aos desdobramentos dessa posse, ela pode ser uma posse direta ou uma posse indireta. A posse direta é aquele que tem o bem consigo. A posse indireta é o famoso exemplo do locador e do locatário. O locador tem a posse indireta, enquanto o locatário tem a posse direta porque ele está na posse do bem. E as ações possessórias, elas foram criadas para proteger o direito à posse. No nosso ordenamento jurídico, nós temos 3 ações possessórias, sendo elas a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. A ação de reintegração de posse é no caso onde há o esbulho possessório, ou seja, esse possuidor foi totalmente retirado da posse dele. A ação de manutenção de posse, ela ocorre quando há uma turbação na posse, ou seja, um incômodo nessa posse, mas o possuidor ainda permanece nessa posse. E o interdito proibitório é quando há uma ameaça iminente de acontecer ou uma turbação ou um esbulho. Quanto às características dessas ações possessórias, nós temos 3 que são muito ímpares dessas ações, que é a aplicação primeiro do princípio da fungibilidade. Por que o princípio da fungibilidade? Porque no caso concreto, às vezes é muito difícil discernir qual ação realmente se enquadra. Então o juiz ele tem a autonomia de, às vezes, quando proposta uma ação, por exemplo, de manutenção de posse, se ele acha melhor o mandato de reintegração de posse, porque ele tem essa autonomia. Ou às vezes, durante essa ação, há uma mudança. Às vezes começa com um interdito proibitório e acaba necessitando de uma reintegração ou de uma manutenção. Então, para um melhor bem-estar das partes e evitar essa morosidade processual, o princípio da fungibilidade é presente no rito das ações possessórias. Outra característica é uma ação de caráter dúplice, ou seja, há a possibilidade de um pedido contraposto, ou seja, nada mais é que o réu, em sede de contestação, ele pode fazer pedidos também contra o autor. Então, ele não apenas apresenta a defesa dele, mas ele pode pedir, às vezes, uma indenização por perdas e danos, uma indenização por frutos. Então, o caráter dúplice é tanto o autor quanto o réu
são parte passiva e ativa ao mesmo tempo dessa ação. Outra questão das ações possessórias é a possibilidade da acumulação de pedidos. Então, quando se entra com uma ação possessória, não é necessário apenas tratar da questão possessória, do esbulho, da turbação. O autor pode tratar da indenização, muitas vezes, se aconteceu, por exemplo, o possuidor de má fé que estragou, que aconteceu alguma coisa no bem, ele tem essa possibilidade de acumular pedidos nessa ação. As ações possessórias, elas estão inseridas na parte de procedimentos especiais do nosso Código de Processo Civil. Então, elas seguem um rito especial quanto ao início dessa ação. Porém, esse rito especial ele só será seguido no caso dessa ação ser de força nova. O que é uma ação de força nova? É uma ação que ela é proposta no prazo de ano e dia a contar do esbulho ou da turbação. Se esse prazo não é seguido, ou seja, se essa ação é proposta depois de ano e dia, ela é uma ação de força velha, então automaticamente ela vai seguir o rito ordinário, o rito comum do processo civil. Nesse rito especial, nós temos algumas benesses, digamos assim. A mais famosa delas é a possibilidade de pedido de liminar. Essa liminar, que nada mais é do que uma tutela antecipada, que o autor pode pedir na sede inicial, na inicial o autor tem que deixar bem, trazer um caráter, vamos dizer assim, trazer provas robustas daquela situação, da turbação, do esbulho, da data, provas e tudo mais, para que para o juiz não haja dúvidas quanto à necessidade de uma liminar, seja de reintegração, seja de manutenção da posse. Porém, se não ficar entendido ainda, logo da propositura inicial, essa questão, o juiz ele pode designar uma audiência chamada audiência de justificação, onde esse autor trará testemunhas que darão depoimento oral para aumentar as provas, enfim, tentar mudar essa ideia do juiz para que ele conceda essa tutela. Nessa audiência de justificação, o réu ele é citado a participar, porém ele não pode depor, ele só pode contraditar as testemunhas e às vezes indagar uma questão do depoimento, porque para ele, querendo ou não, é interessante que essa liminar não seja concedida. Aliás, essa liminar é muito interessante dizer, o juiz tem a possibilidade de concedê-la ex officio, então se não pediu na inicial, não tem problema, se o juiz entendeu por bem, ele já concede essa liminar. Inclusive, tem uma questão muito interessante, porque ela se diferencia da liminar do 297 do CPC, que não precisa de fumos puniúris e perigo in mora. A partir do momento que o juiz está convencido dessa necessidade, é o que basta para essa tutela antecipada. Então, ela se diferencia nessa questão. E, na minha problemática do trabalho, eu trouxe essa questão da razão ensejadora da criação das ações possessórias. Essas ações possessórias foram criadas por quê? Bom, começamos pela história. Desde que o mundo é mundo, nós vemos assim, os filósofos justnaturalistas, Locke, Rousseau, tudo mais, Thomas Hobbes, falando sobre a evolução do homem natural. E a partir disso, nós podemos ver, a partir dos estudos, que o homem, no início da história, ele começou a ter esse conceito. Isso é meu, isso é seu. O que é meu, ninguém pega. Só que a partir do momento que um terceiro invadiu a propriedade, o bem, pegou o bem do outro, começou-se aí os conflitos possessórios na história. E isso só foi aumentando com o crescimento exponencial da sociedade, a desigualdade, a burguesia tendo poderio, o proletariado ali trabalhando, se esforçando. Nada mudou até então. E esses conflitos possessórios só foram se agravando. Só que tem uma questão muito interessante, porque o nosso Estado, na teoria, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas na prática, infelizmente, não é igual à teoria. Da nossa Constituição, nós temos um direito que é o direito de moradia. Ele é um direito fundamental, ele está no nosso artigo 6º da Constituição. Ele veio como instituto autônomo a partir da Convenção de Direitos Humanos da ONU de 1958, que foi a partir daí que os países começaram a entender que seria interessante colocar ele na Constituição dos seus países, mas o Brasil só veio a colocar o direito de moradia como direito fundamental a partir da emenda número 26 do ano de 2000. Então tem um lapso temporal interessante no meio. E a partir disso, o direito de moradia como direito fundamental, ele se entrelaçou
com outros direitos fundamentais e outros direitos garantidos pela nossa Constituição. Entretanto, nós vemos que o Estado ele é muito deficitário nessa garantia. Não existe políticas públicas realmente efetivas, porque nós vemos aí nas ruas essas pessoas que vivem marginalizadas, elas acabam por tentar ter um pouquinho mais de dignidade, às vezes ela invade um pedacinho de um terreno, construir uma casinha mais simples. Nas cidades grandes a gente vê muitos prédios que às vezes estão embargados com famílias, enfim, até depois vir ações possessórias, né, contra todas essas famílias. Então, assim, é uma questão muito enraizada na nossa sociedade, porque os conflitos possessórios, eles nascem dessa desigualdade social. Essas pessoas, por não terem políticas públicas efetivas, não terem o direito de garantia, o direito de moradia garantido, eles acabam por necessitando de, às vezes, invadir um local. Então, a razão ensejadora da criação das ações possessórias foi exatamente essa. O nosso ordenamento jurídico, o nosso legislador, ele viu a necessidade de certa forma, equilibrar essa sociedade. Porque se não há uma proteção para o possuidor, esse possuidor também acaba sendo prejudicado. E a sociedade acaba virando um caos, porque esse possuidor vai tentar fazer pelas suas próprias forças. Então, isso iria afetar as diversas áreas do nosso direito. Entretanto, com a criação das ações possessórias, tem-se a possibilidade de se atuar no meio judiciário, através dessa reintegração, manutenção do território, como também há a possibilidade de autotutela, né, dessa posse, uma questão mais extrajudicial, claro, respeitando os bons costumes, respeitando a boa-fé, que não pode extrapolar também. Então, nós vemos que o que fez com que o nosso legislador visse essas necessidades das ações possessórias é justamente o déficit do nosso Estado em garantir os direitos que seriam fundamentais a todos. Uma parcela tem isso muito bem garantido, mas uma outra parcela, uma grande parcela da sociedade, mora à beira da marginalização, infelizmente não tem direitos básicos como o direito de ter um teto, de ter um local seguro para morar, de ter água, luz, telefone. Infelizmente é uma realidade que muitos de nós não conhecemos, mas que foi necessário para o legislador equilibrar essa sociedade através da criação das ações possessórias. E é isso, eu agradeço a presença de todos e estou aberto para perguntas. Antes de mais nada, eu queria parabenizá-la pela exposição que você fez, muito segura no trabalho que você apresentou também. É uma das melhores que eu já ouvi hoje. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para você.